nós vamos iniciar o próximo painel, MCMV, Minha Casa Minha Vida, FAR ou FAR, avanços para 2025 e estágio nas obras contratadas. Sem delongas, eu já gostaria de convidar aqui ao palco para iniciarmos esse painel, ele que vai ser o moderador, vice-presidente de Habitação de Interesse Social da CEBIC, Clausens Duarte. Também já convido aqui ao palco Augusto Rabelo, nosso secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades, a quem eu peço uma salva de palmas. Obrigado, secretário. Convidamos também Alexandre Cordeiro, superintendente executivo nacional de engenharia. Ok, está aqui conosco. Carlos Henrique de Oliveira Passos, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Aguardando só a chegada aqui do nosso moderador, Clausens Duarte. Ele que é vice-presidente de Habitação de Interesse Social da CEBIC, para conduzir os trabalhos deste painel. Este painel que tem como tema o Minha Casa Minha Vida, Fundo de Arrendamento Residencial, avanços para 2025 e estágio nas obras contratadas. Mas isso é legal, é um bom sinal, né? Exatamente. Chegando aqui o nosso vice-presidente de Habitação de Interesse Social da CEBIC, a quem eu peço uma salva de palmas, Clausens Duarte. Nós vamos então, sem delongas, Clausens, vamos passar a palavra ao nosso moderador e abrir aqui as considerações iniciais desse painel. Alô, estão me ouvindo? Funcionando? Boa tarde a todos, pessoal. Desculpe aí a demora. Quero agradecer aqui a todos e a todas pela presença. Agradecer também aqui aos nossos convidados que aceitaram gentilmente fazer parte aqui do nosso painel. Aqui representando a SNH, nosso secretário, Augusto Rabelo. Nosso amigo Alexandre, representando aqui o agente financeiro, a Caixa, nosso grande parceiro de longas datas, e o nosso eterno presidente aqui da Comissão de Habitação e Interesse Social, Carlos Henrique, aqui, nosso grande e eterno mestre aqui. Bom, pessoal, então, sem muitas delongas, eu queria já passar esse painel aqui. Vamos ter grandes notícias, atualizações sobre esse grande programa, né, o FAR, que retornou agora recentemente, retornou com muita força. Vamos ver aqui os números que nós já temos, né? São mais de 120 mil unidades já contratadas. Como o ministro bem falou, nós vamos ter já muito em breve e muito esperado por todos nós, mais uma leva de 100 mil novas unidades do Faixa 1. Programa esse que tem uma importância social tremenda, já com todas as suas melhorias observadas, todos nós sabemos também, até para os beneficiários finais, agregando mais qualidade no seu produto, né, na urbanização, em suas localizações, e sem falar também em toda a importância para a nossa cadeia, né, gerando emprego, gerando renda, movimentando toda a nossa cadeia. Então, já passo aqui, sem mais delongas, meu amigo Augusto, a palavra é sua, estamos ansiosos aí por ter novidades. Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. Clausens, queria agradecer aqui o convite, a oportunidade de estar aqui.
dar os parabéns aqui pelo evento, pelo ENIC. Acho que amanhã foi muito boa, né? Tivemos presenças importantes, as falas foram boas. Saudar aqui meu amigo, colega Alexandre, parceiro, e Carlos Henrique também. E agradecer aqui a todos pela presença. Alguns já conheço aqui já temos, estou há 4 meses na SNH, mas já com interação bem intensa, outros começando, alguns rostos conhecidos, então me sinto em casa aqui. Eu queria pedir para o pessoal colocar a apresentação aí do Ministério. Aí. Cadê o controlezinho? Ficava bom de passar aqui, porque algumas coisas eu vou passar mais rápido. Tem um relógio aqui contando o nosso tempo, então a pressão fica... O verdinho aqui, né? Bom, pessoal, então, trazendo aqui a temática do nosso painel, eu vou fazer um pouco um recorte olhando para trás, o que nós fizemos, e olhando para frente, o que a gente está pensando em trazer aqui para o FAR em 2025. De números gerais, acho que muito disso aqui vocês já sabem, mas é importante destacar que nós já chegamos ao número de 1,4 milhões de moradias contratadas. Isso aí tem FGTS e tem o FAR, o FDS e o Rural. A nossa meta com o presidente Lula, pactuada em 23, era de 2 milhões, mas vocês acompanham o noticiário aí e acompanham com certeza as entrevistas que o ministro dá. Nós já estamos repactuando essa meta para 3 milhões. Então, vamos correr atrás dessa meta. Fizemos as contas, dá para chegar lá. Então, agora é a gente correr atrás. E em termos de números gerais, então, chegamos aí a 200 bilhões de reais já financiados no FGTS, quase 30 bilhões de reais em recursos da União. E no todo, a gente está falando aí de, se pegarmos todas as nossas seleções, quase 400 mil unidades selecionadas, chegando aí em 51% dos municípios brasileiros. Olhando aí um pouquinho mais para trás, pensando ali no 1º de janeiro, né, no janeiro de 23, nos primeiros meses de 23, os senhores e as senhoras sabem em que pé estava a política habitacional no Brasil nos anos anteriores. Então, a gente sai de um patamar... eu tenho esse número que eu sempre menciono nas entregas, né? Em 22, Cláudio, o orçamento do OGU para a habitação, de 22 para 23, ou seja, o previsto para 23, era de 72 milhões de reais. Esse número é muito forte, porque 72 milhões de reais dá para fazer 400 casas, para o Brasil todo. E aí a gente vem com 9 bilhões em 23, 15 bilhões em 24, e agora estava 11 aí, mas teve um pequeno corte, enfim, foi para 10, 9. Então, nesses 3 anos, a gente está falando de 35, 34 bilhões de reais que estão sendo destinados para as modalidades. Então, acho que a diferença é muito grande. Fizemos a nova lei do Minha Casa Minha Vida, incorporamos algumas melhorias, mais de 100 portarias foram produzidas nesse tempo. Um dado muito importante também, com as quitações do Bolsa Família e do BPC, a gente já alcançou mais de 1 milhão de famílias. E estamos aí rodando as seleções, né? Fizemos 23, foi um ano de colocar essas seleções novamente de pé, né, Alexandre? Fazer um desenho que correspondesse ao aprendizado que foi acumulado ao longo dos anos. Aqui é mais essa apresentação pode ficar disponibilizada, mas aqui é mais uma divisão para a gente relembrar, né, o que é o Minha Casa Minha Vida, nos seus 2 pilares. Aí você tem o FAR, entidades, o Rural, o FINIS, e no FGTS, o FGTS tradicional e o Minha Casa Minha Vida Cidades, que nós também trouxemos aí nessa gestão. Bom, o FAR aqui eu não preciso também entrar muito nesse detalhe, acho que aqui todo mundo sabe isso bem, né? Mas só recapitulando, o FAR com esse foco no faixa 1, o valor de 170 mil, o valor ainda da seleção passada, e fizemos nessa última seleção aí, se a gente juntar tudo, deu mais de 190 mil unidades. Vou avançar aqui. Esse aqui é um slide que, só para mostrar assim, a importância do FAR dentro do quadro geral da
das modalidades que são do OGU, né? Então, tanto o FAR normal, quanto o FAR agravamento, que a gente lançou no final do ano, e o FAR lá no Rio Grande do Sul, dão 60% das seleções nacionais. Então, o sucesso do FAR, é claro, nós temos o FDS, o Rural, mas o sucesso do FAR, automaticamente é também um sucesso do Minha Casa Minha Vida enquanto política pública. Esse slide é só para mostrar o quão importante o FAR é para o nosso conjunto de ações. Em termos de números gerais, aqui eu estou somando, pode ser que o número divide um pouquinho aqui e ali, dependendo da contagem, mas é porque eu estou somando o normal, o agravamento e o Rio Grande do Sul. Se juntar tudo, dá 230 mil unidades selecionadas, dessas 132 mil autorizadas a contratar e 122 mil já contratadas. E fizemos nesse final de ano, o Zé Maria está aqui não sei se ele está aqui, mas está ali para testemunhar. No final do ano, junto com o Alexandre, a gente fez, e temos feito até hoje, esse mutirão de reuniões envolvendo as prefeituras e as construtoras para fazer esse número de contratada virar início de obra, né? O Alexandre vai trazer depois o detalhamento dessa carteira, mas eu queria destacar aqui que tem sido, e acho que alguns construtores aqui já testemunharam isso, já participaram de reuniões com a gente está adotando uma gestão muito próxima e numa tentativa, numa abordagem de ajudar a fazer a coisa virar, dialogando com o poder público, dialogando com entes estaduais, para que essas unidades contratadas cada vez mais virem início de obra. Esse aqui é um quadro geral que eu já destaquei lá. Você vê que a apresentação ainda está com 2,5 milhões, porque a gente fez há uns 2 dias atrás, e o ministro trouxe o 3 milhões de uma forma pública agora mais recente. Os 3 milhões foi anunciado aqui, né? Primeira mão, né? Então, a apresentação está desatualizada, mas é positivo. Ano passado a gente bateu um recorde, fizemos 605 mil contratos de financiamento no FGTS, o FAR, eu já falei dos números aqui. Esse gráfico à direita, à esquerda aqui, é o nosso, que a gente brinca lá, o nosso reloginho, que a gente vai olhando ali o quanto está chegando perto dos 2 milhões. Agora eu vou ter que atualizar para 3, vai perder a graça que ele vai regredir ali, né? Mas, no final, a ideia é a gente estar entregando mais casa. Aqui para destacar, porque vou começar a falar logo adiante do futuro, mas ainda tem um ponto para falar do passado, né? Do nosso trabalho de 23 para cá. Nós já entregamos, então, mais de 45 mil moradias que foram retomadas em 23 ou que já tinham sido retomadas em anos anteriores, mas muito disso aí foi um trabalho, uma gestão muito próxima que a gente fez com a Caixa, para que esses empreendimentos não se perdessem ou que a gente pudesse finalizar. Então, entregamos já 45 mil, retomamos as obras de outras 42 mil unidades. O ministro Rui citou mais cedo um quadro ali de 80 mil obras paralisadas, mais ou menos, 80 mil unidades habitacionais com obra paralisada. Nós já encaminhamos bem, são 42 mil que a gente retomou e outras 16 mil que a gente solucionou. Porque essa solução ela é um termo genérico para várias configurações de arranjo que a gente fez com o poder público, né? A nível de um terreno que não tinha sido construído, a gente negociar com a prefeitura para ela apresentar num outro terreno uma proposta habitacional, entre outras soluções. Mas o importante dessa tela é destacar que nós não estamos só olhando para frente, a gente está pegando o legado, a carteira pregressa, aquilo que está paralisado, aquilo que estava problemático, e temos atuado para retomar tudo. A nossa meta, eu vou tentar trabalhar esse ano, a Caixa é uma parceira fundamental nisso, mas, enfim, a gente dialoga com todo mundo, é zerar esse número. Se a gente conseguisse começar 2026 com nenhuma obra paralisada, seria muito bom. E a gente está caminhando nisso, acho que a gente tem bastante confiança. Agora ficou, né, Alexandre, só o osso mesmo. Assim. A carteira do paralisado agora são aqueles casos mais difíceis, mas que mesmo assim a gente está atuando junto com os atores aí para resolver. Bom, vamos falar então do que vocês querem saber mais, que é a nova seleção, né? Assim, a gente tem feito rodadas de reunião com o ministro, internamente, e também com a Casa Civil. Então, eu vou trazer algumas coisas, mas eu não vou trazer um spoiler detalhado, porque a gente ainda tem uma rodada final para fazer com a Casa Civil, o Clausen sabe bem, e é essa rodada final é que vai bater o martelo em algumas coisas, em alguns números, em alguns detalhes. Mas o que eu posso dizer para vocês a seleção está praticamente, o edital está praticamente pronto.
A gente avançou bem nos debates, agora está, eu diria que mais 1 ou 2 semanas, a gente tem essa batida de martelo. Então, com certeza, em abril, a gente vai soltar essa nova seleção do FAR, espero que o quanto antes, e a gente entende que ela vem positiva. Um detalhe só para vocês observarem, essas fotos que vocês vão observar são fotos de obras do FAR que estão em andamento, tá? Só para ilustrar, não é banco de imagens, são obras reais que estão em andamento já dessa nossa última seleção. Não identifiquei aqui para não dar ciúme em ninguém, para não ficar, falou aquilo, botei anônimo aí, mas são fotos reais, eu peguei ontem à noite. Então, bom, acho que o mais importante dessa seleção do FAR é que ela vai ser uma dinâmica muito diferente da dinâmica que foi a seleção anterior. A seleção anterior a gente tinha a apresentação de proposta, depois o enquadramento, e aí, né, enfim, tínhamos algumas etapas aí, e essa daqui ela já é uma abordagem de abertura para apresentação de propostas a serem contratadas. Então, e aí a gente chama de balcão nesse sentido, né? Quando o ente privado, a construtora ou o ente público for apresentar a proposta lá na Caixa, claro que vão ter critérios, vai ter uma checklist, a Caixa vai ter que fazer uma triagem, mas a ideia é que aquele recebimento ali já seja para dar uma dinâmica muito maior nesse processo. A gente entende aqui que tivemos aprendizados dessa última seleção. E um desses aprendizados é que a coisa precisa ser mais ágil. A gente precisa virar mais rápido isso. E acho que todo esse aprendizado acumulado nos últimos 2 anos fazem a gente chegar aqui e ter essa confiança de soltar esse modelo, que é o modelo do balcão, que já era o modelo lá de trás, estou vendo o Urbano ali, já era o modelo lá de trás, que a Caixa já fazia, o Ministério também, e a gente está trazendo isso de volta, claro, com melhorias, com aprimoramentos. Posso perguntar se aproveitou muito nossas sugestões? Vou falar disso. Então, assim, mais agilidade, mais facilidade para as propostas que estão mais maduras, que já estão mais avançadas. A ideia é justamente a gente dar, vamos dizer assim, ter a fila daquilo que vai demorar mais, mas também ter a fila do que que está maduro, que já pode tocar logo para frente. E é justamente esse incentivo que a gente quer fazer. E aí, assim, a disponibilidade de recurso vai ficar mais vantajosa para quem já está mais avançado, né? A pessoa vai conseguir já começar a consumir aquele recurso. Então, essa vai ser a lógica dessa proposta de balcão. A gente está dialogando com muito detalhe nesse processo, para a gente poder ter uma governança, mas, ao mesmo tempo, poder também fazer isso ser ágil. O número é 110 mil. O ministro falou de 100 mil, né? Porque 100 mil vai ser para o cadastro geral, que a gente vai abrir, mas vão ter 10 mil ali que a gente precisa, por força maior, a gente precisa reservar para obras que são locais que são impactados por obras públicas federais, e aí você precisa fazer algum rearranjo de população, então precisamos ter essa cota. Também situações de emergência e calamidades, a gente está vendo, né, nos lugares agora, no Rio de Janeiro, teve uma chuva muito forte, estava conversando com o secretário de Angra dos Reis ontem, inclusive. Então, acontecendo qualquer situação, é bom a gente ter uma cota no FAR ali que seja utilizada rapidamente. E como nós também temos solucionado alguns empreendimentos que estavam muito travados, com muitos problemas, temos conversado com as prefeituras no sentido de, vamos resolver isso aqui, mas eu te dou a quantidade de unidades que você tinha, porque a gente não quer prejudicar nenhum município. Então, a gente está fazendo essa compensação. Então, o total vão ser isso aí, 110 mil unidades. E aí, Cláudio, eu queria poder entrar em mais detalhe, mas o momento de agora, se o ENIC fosse daqui a umas 3 semanas, 2 semanas, a gente ia poder trazer mais detalhes. Mas eu não posso, eu sou um auxiliar bem obediente, eu não posso subir a minha alçada. Mas, resumindo, assim, fazendo uma avaliação de quem está olhando no detalhe, o número é mais ou menos assim, foram apresentadas umas 100, se somar todo mundo, todas as propostas de sugestão apresentadas, dá 103. Nós incorporamos mais da metade. Então, acho que a sinalização é positiva. A gente pensou nessas 2 lógicas aqui. Primeiro, diminuição de custos nas especificações. A gente ouviu e acatou aquilo que a gente entendia que estava, não é que estava demais, mas aquilo que a vida real estava mostrando que talvez não tinha necessidade. E vamos trabalhar também no aumento de valores dos tetos. Então, a gente vai ter uma correção que vai ser feita na tabela como um todo, não em toda a tabela, porque a gente fez uma correção de valor junto com a Caixa
e olhando o número concreto. Não foi uma revisão aleatória que a gente jogou um número lá. A gente fez com base em evidência, nos números que vieram das contratações. Então, a gente teve um embasamento aí bem tranquilo, bem seguro, para poder fazer esse aumento de valores. Mas vai ter essa correção, sim, e a gente vai trabalhar essa diminuição de custos em especificações. Mas também, para tranquilizar, eu quero, nesse lançamento do FAR, eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente. Então, no momento do lançamento, ou um dia antes, ou um dia depois, eu quero fazer um grande encontro virtual com todo mundo, para a gente poder passar detalhe por detalhe, poder passar item por item, já tirando dúvidas, já incorporando eventualmente qualquer tipo de reforço na comunicação. E aí, com isso, acho que a gente vai conseguir suprir. Não vai passar muito tempo, a gente está falando de 2 semanas. Então, logo a gente já vai poder também estar dando um pouquinho mais de detalhes para vocês. Posso deixar agendado uma quintas da CEBIC logo? Pode ser numa quintas da CEBIC, por exemplo. Pode ser. Uma boa oportunidade. Não sei quando vai ser a próxima, mas a gente faz uma extraordinária. Uma extraordinária. Zé Maria, reserva logo aí para daqui a 2 semanas, depois da Semana Santa, pronto. A gente faz um horário aí estendido mesmo e vamos na profundidade, chamamos a Caixa junto. Eu acho que vai ser legal. Quanto mais a informação estiver bem nivelada, mais interessante para os projetos, inclusive, avançarem, né? E aqui, uma mensagem que a gente precisa trazer, não custa lembrar, nós temos aí 15 bilhões de disponibilidade financeira no FAR. Ao contrário de outros momentos, esses recursos não são contingenciáveis. Essa dinâmica, esse debate de política fiscal, de contingencia para lá e para cá, o FAR não está alheio a isso, né? E, além de não contingenciáveis, também não são transferíveis para outras destinações. Então, a gente está bem tranquilo, fazendo uma gestão orçamentária diligente e realista. A gente espera, e as nossas contas trazem isso, dar conta aí desse desafio de tocar as obras que já foram selecionadas e contratadas, e mais essa nova leva aí, né, contando também com o orçamento ano que vem, que deve vir naturalmente. A gente tem uma conta que fecha. Então, a pergunta é, Augusto, vai ter recurso, vai ter dinheiro, tem perigo de fazer, estão alavancando, estão fazendo... Não, a gente está fazendo uma conta bem fechadinha, que ela vai ao longo, é uma rampa, né, vai se estendendo ao longo dos anos, mas contando com aquilo que a gente tem em mão, sem contar com o ovo dentro da galinha lá na frente, tá? Então, deixa eu ver, acho que tinha mais algum slide aqui. Não, é isso. Então, queria passar essa mensagem para vocês, até porque a gente vai ter o debate aqui, né? Mas passar essa mensagem de que lá no Ministério a gente está muito empenhado em acompanhar de perto os assuntos. Vocês devem ter percebido, como o Ailton já fazia, uma abertura muito grande para o diálogo, para apoiar, para ajudar, para resolver problema na ponta. Não tem problema pequeno, porque se o problema está impedindo a obra de começar ou de andar, é um problema nosso, é um problema grande. Então, essa é uma abordagem que a gente está trazendo cada vez mais. E eu acho que essa nova seleção do FAR, eu estou bem otimista. Acho que a gente vai começar renovado no sentido da dinâmica. A gente já entendeu o que da dinâmica anterior estava pegando. Acredito que a Caixa também tem um aprendizado que a gente foi construindo ao longo desse tempo. E então é isso. Temos dinheiro, temos vontade, estamos afiados para começar. E acho que essa dinâmica vai trazer o que a gente suou e sofreu um pouco, né, para o bem, mas sofreu um pouco nesses últimos 2 anos. Agora eu acho que a gente vai colher e vai poder fazer isso com mais celeridade. É isso, pessoal. Obrigado. Augusto, eu não tenho dúvidas, né, de que essa segunda etapa vai ser bem mais célere. Na primeira, a caldeira estava parada. A gente teve que aquecer toda a caldeira e agora a caldeira está em movimento. Então, não tem quebra de inércia. A gente está ainda não chegamos no voo de cruzeiro, né? E então esse momento do lançamento da nova portaria vai pegar realmente no momento. E eu tenho certeza que, como você disse, atendendo a boa parte das sugestões que todos nós fizemos aqui, esse processo vai ser bem mais ágil. É isso que todos nós queremos. Bom, passando rapidamente aqui ao nosso amigo Alexandre, aí também para fazer sua apresentação, suas considerações importantes aí. Obrigado mais uma vez, querido. Boa tarde para todos. Em nome do Augusto, do Cláudio e do Carlos Henrique,
né? Desejar aí que o ENIC seja maravilhoso os próximos 4 dias, mas eu não poderia deixar de começar fazendo uma reflexão importante. Talvez, com todo respeito a todos os outros painéis, né, do ENIC, esse seja o painel que tenha maior relação com aquilo que há de mais bonito em produzir habitação no nosso país, que é produzir habitação para quem mais precisa, né? Efetivamente dar consecução ao direito digno à moradia que está previsto lá na nossa Constituição. Acho que isso é importante a gente ter a noção de que quem está interessado no tema e está participando né, do debate, buscando soluções, está fazendo também, além naturalmente, né, daquilo que se precisa fazer, que é as empresas darem lucro, né, para que gere emprego, gere renda, mas também está pensando que lá na ponta a gente está atendendo com moradia digna quem mais precisa. Eu tenho 4 telinhas, só vou gastar 5 minutos, Cláudio, que eu acho que vai dar chão aqui para o Carlos Henrique, principalmente fazer uma análise de tudo que ele ouviu, ele que agora está cuidando de coisas mais importantes, fazer uma análise de tudo que... Mais importantes, não. Outros assuntos. Exatamente. Acabei de dizer que o mais importante é o que está em debate na sala, né? Não sei se a apresentação... Tem uma apresentação da Caixa aí. Não sei se é essa aí mesmo. Eu acho que eu coloquei... Beleza. Vou ser bem rápido, bem objetivo, mas eu acho que vai dar uma noção exata de onde que nós estamos hoje e comunica muito com aquilo que o Augusto trouxe, da nova seleção, as expectativas e também com a fala fundamental do Clausens ali, que a gente está quase, acho que demonstra que a gente está quase em velocidade de cruzeiro. Então, aqui nessa tela, é uma visão desde quando foi criado o programa Minha Casa Minha Vida e exclusivamente para a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que são os programas com o recurso do Fundo de Arrendamento Residencial, do FAR, que é o assunto específico aqui desse painel. A gente também traz ali, porque também é OGU, Orçamento Geral da União, tanto o FDS quanto o Rural, e é importante a gente ter a visão de que a gente está hoje, 2024, foi um ano similar ao que nós contratamos em 2009 no programa. Então, a gente consegue ter ali uma projeção do que se espera nos próximos períodos e também para ter uma visão daquilo que o Clausens e o Augusto falaram muito bem. Se vocês observarem as datas, anteriormente a 2024, a gente tinha tido contratação em 2018. Então, são 6 anos onde a cadeia de construção civil e as empresas, as assessorias técnicas não estavam mais operando nesse período. 2023 foi o ano onde o programa voltou, o Minha Casa Minha Vida, onde foram construídas toda a regulamentação. Então, nós tivemos ali publicação de lei, de decreto no primeiro semestre, a publicação das portarias, tanto as portarias de especificação quanto as portarias de seleção, e culminou em novembro com a portaria de enquadramento das operações do FAR, que foram aquelas 187 mil unidades, que foram aprovados terrenos e que passou-se por um processo de seleção e houve a publicação da seleção. Então, 2023 foi o ano onde o Minha Casa Minha Vida voltou e toda a parte de regulamentação ela foi reconstruída e recriada. 2024 foi o ano de aprovação dos projetos. Então, o que aconteceu em 2024? Os entes públicos que tiveram terreno selecionado em novembro de 2023 tiveram que fazer o processo de chamamento, de selecionar quem eram as construtoras que iriam produzir. Os projetos foram desenvolvidos, mesmo aqueles em que houveram a aprovação de propostas privadas, né, apresentada pelos senhores, apresentada pelos construtores. Então, teve processo de desenvolvimento dos projetos e aprovação dos projetos nas autoridades locais. Prefeituras, concessionárias, toda aquela etapa, né, de buscar diretrizes, órgãos ambientais. A Caixa Econômica passou por um processo desde 2023, só que com a publicação, né, das quantidades, das regras, todo um processo de recriação da sua estrutura, dos sistemas e dos processos para que a gente desse consecução à aplicabilidade e execução do programa.
Os projetos passaram pela análise e aprovação da Caixa, durante o ano de 2024 especialmente, tanto os projetos quanto a parte orçamentária. Aprovados, tiveram licença de obra, e a contratação dos projetos ocorreram aí praticamente em quase sua totalidade no último trimestre do ano de 2024. Então, o ano de 2024 foi o ano onde a gente preparou os alicerces para a gente poder seguir com o programa Minha Casa Minha Vida, preparado, inclusive, para essa nova seleção, que ela, na verdade, não vai aguardar todas essas etapas, ela já vai, é como se você já botasse o time para entrar em campo jogando. E 2025? 2025, secretário, eu acredito, assim, os números já trazem, vai ser o ano onde o Brasil vai virar já está virando um grande canteiro de obras do programa Minha Casa Minha Vida. Então, a gente já tem aí aproximadamente 57 mil unidades com recurso do OGU em produção, né? Foram 135 mil, 138 mil, então, está na frente ali, né? Está ruim de ler, mas 138 mil unidades contratadas, e já temos 57 mil unidades do OGU em produção, né, até o momento, então no primeiro trimestre, e a tendência é que a gente tenha, até o final de junho, nossa expectativa é ter muito mais de 100 mil unidades em produção das seleções de 2023, boa parte delas, inclusive, esse mês de abril agora, a gente está projetando a primeira entrega de um empreendimento do novo Minha Casa Minha Vida, FAR, né, que a gente já está, no caso do FAR, ali com 45 mil unidades em produção, das 122 mil efetivamente assinadas e contratadas até hoje. Então, Carlos Henrique, eu trouxe os números porque eu acho que a gente está, secretário Augusto, 100% preparado para uma seleção de balcão. Nós temos a nossa estrutura recriada, os sistemas operacionais, todos os processos efetivamente desenhados. Estamos fazendo poucas adequações, inclusive, para que a gente possa estar ainda mais preparado para esse novo processo de faixa 1 da seleção de 2025. E eu tenho plena convicção de que a gente vai, no próximo ano e meio, atingir, né, na primeira tela eu coloquei ali números muito próximo daquilo que a população brasileira precisa. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Você é de casa, você é dispensado. Não, esperar a formalidade, né? Veja só. Bom, boa tarde a todos, aqueles que eu ainda não cumprimentei pessoalmente. Aqui é uma alegria poder voltar aqui a conviver pessoalmente com muitos amigos que criamos aqui na CEBIC, principalmente na área de habitação e interesse social. Cumprimentar aqui o Augusto, o Alexandre, meu amigo Clausens, que muito bem conduz a Comissão de Habitação e Interesse Social. Hoje, Alexandre, Augusto, né, o presidente da República, fez um registro muito positivo do Renato, como o Zé Carlos aqui ratificou, e disse pela abordagem que a gente faz na crítica para a melhoria sempre, né? Então, eu acho que nesse momento aqui me cabe tentar pegar um pouquinho nessa questão. É óbvio que a gente aqui não vai tratar das portarias, dessas coisas, até porque você colocou muito bem que isso vai ser apresentado depois, que já foi aproveitado aí mais da metade das sugestões. Então, cremos muito que essas modificações vão vir para sanar alguns pontos que nós observamos e convivemos durante esse período dessa primeira seleção. E, após a apresentação, sim, quem sabe cabe ainda algum tipo de contribuição, né? Mas eu ficava aqui pensando o que dizer, né? Já que estamos aqui para contribuir. E eu acho que a vivência que nós tivemos, eu falo pela minha empresa, falo por outras empresas com quem eu converso, é que esse desempenho dessa primeira seleção até aqui, ela teve sim uma curva de aprendizado natural de cada processo. Nós tivemos aí um hiato muito grande das últimas contratações para essas que fizemos. O gráfico que o Alexandre mostrou aí teve um pouquinho lá em 2018, mas em 2014
havia sido, de fato, grande fluxo de contratação, mas a gente teve essa sensação, assim, um pouco de cansaço pela jornada de análise, de contratação, de cumprimento de cláusulas suspensivas, que eu acho que isso está abaixo da portaria. Não acredito que a portaria corrija esse tipo de procedimento, é do jogo, não é da regra do futebol. Então, acredito que a gente precisa, sim, e aí, Alexandre, eu deixo aqui muito com vocês da Caixa, para que a gente consiga, de fato, construir aí um jogo que a gente possa, de fato, ter uma percepção de finalização dos processos, né? Eu algumas vezes aqui andando, não aqui, né, em Brasília, lá com algumas pessoas de governo, e o que é que falta para começar a obra, né? O que é que houve? Eu digo, eu não sei, de repente nós desaprendemos, a Caixa desaprendeu, mas, de certa forma, esse tempo para começar, ele levou, claro, uma ansiedade para todos nós. Claro, quem está começando agora está encontrando um pouco de resposta para tudo isso, né? Então, eu provoco para que a gente possa discutir, principalmente, a análise, a contratação e o cumprimento das cláusulas de contratação, para que a gente possa fazer uma entrega mais imediata, que a gente percebe que há uma vontade de governo de fazer, e muitas vezes a gente se sente, ora, incompetentes, ora, até com um sentimento que talvez não esteja valendo a pena participar do processo, né? Eu digo isso com certa tranquilidade, porque a gente contratou muito nas outras épocas e, graças a Deus, não deixamos de entregar nenhum projeto. Então, muitas das mudanças que ocorreram, longe de achar que estão erradas, mas talvez estejam certas demais para o objetivo que se quer, né? Então, eu entendo que, mais do que discutir a portaria, claro, a portaria precisa superar alguns pontos que foram observados, e Cláudio colocou aqui, o próprio Augusto admite que foram muitas contribuições, muitas estão incorporadas, mas a gente precisa discutir esse processo da análise da contratação e do cumprimento de cláusulas suspensivas, ainda mais dentro da regra de balcão. Na regra de balcão, claro que é uma corrida, e já não é uma corrida de obstáculo de quem está selecionado, é uma corrida de vários competidores, onde um quer chegar na frente do outro para efetivamente contratar. Então, se isso não estiver, claro, não extremamente burocratizado, que aí me perdoe, Alexandre, mas, assim, esse excesso de centrais de conformidade, que muitas vezes distancia o gerente da resposta para nós, do convencimento da resposta, isso, de certa forma, é um dos pontos que diferencia muito do modelo anterior para o modelo atual. Mas, longe de mim querer contribuir ou sugerir que se abandone a conformidade, não é essa a proposta. A proposta é a gente ter, de fato, um processo de validação daquilo que é importante, né? Que a gente não fique preso, muitas vezes, a inúmeros aditivos contratuais, todos eles precisando de assinatura de prefeitos, que, por sua vez, principalmente nas cidades médias e maiores e grandes capitais, o prefeito não faz nada, que não tem uma procuradoria, que não tenha isso, não tenha aquilo. Quer dizer, você cria um processo que realmente complica muito para o setor empresarial entregar, e que a gente percebe que há vontade de entregar, inclusive dos técnicos da Caixa. Mas todos nós, de alguma forma, cada um com sua responsabilidade, cada um com seus interesses, tem procedimentos diferentes para chegar ao mesmo ponto. Então, eu coloco como contribuição que a gente possa discutir esse modelo de operar, né? Eu tenho certeza que a portaria já era administrada, com as melhorias, elas vão estar ainda melhor, mas nós precisamos azeitar esse processo, que é um processo que quem opera com a Caixa já conhece, mas que certamente a gente tem aí muitos pontos a contribuir para que esse final se dê de uma maneira assim com menos esforços, ou com menos trabalho, com muito mais resultado
na contratação, que, de fato, é o que nós queremos. Um ponto que eu vejo, e não sei se a portaria vai trazer, e que eu lembrava aqui, são as flexibilidades de especificação, né? Nós temos aí um momento bem sui generis na nossa sociedade, né? Nós temos uma sociedade que reclama de renda, mas nós temos, ao mesmo tempo, uma falta de mão de obra no trabalho, e aí a busca de processos construtivos que possam ganhar mais produtividade e melhoria, eles precisam estar com mais facilidade de serem aceitos por conta exatamente da dificuldade que temos de formar e de empregar mão de obra e, quem sabe, até responder aquilo que o ministro falou na sua apresentação, entregar produtos com maior qualidade, porque quanto mais mão de obra, mais riscos que temos muitas vezes da entrega da qualidade. Então, eu penso assim, entendeu, Alexandre e Augusto? Eu acho que a gente tem toda uma oportunidade, tem toda essa curva de aprendizado de quase 2 anos de convivência com a Caixa, com o Ministério, com prefeituras, mas a gente tem cartórios no meio. Quando a gente coloca cartórios no meio e a gente quer a coisa da melhor forma possível, que é hoje, a minha crítica pessoal ao modelo da Caixa de dar contratação, né, que é querer toda a legalização do parcelamento de solo para, de fato, nos autorizar a contratar, quando isso não era a prática anterior e isso não era o problema do passado. Eu acho que a gente tem mais chance de ter mais êxito, de ser mais reconhecidos aí por quem quer, que é o governo, que é quem nos contrata, mas, acima de tudo, pela sociedade que espera os produtos habitacionais que os programas preveem. Obrigado. Quer comentar, Augusto? Alexandre, quer comentar? Acho que o Carlos Henrique resumiu, falou até bastante, mas resumiu. Resumiu bem, acho que a experiência que a gente tem nos últimos quase 2 anos, sim, em especial no último ano, né, onde foi o ano de muito diálogo para poder seguir com os projetos. E, nesse sentido, Carlos Henrique, e todos, né, uma das principais mudanças que a gente está fazendo já para esse próximo ciclo é que toda a parte de análise e tratamento com vocês integralmente para aprovar o projeto, ela vai se dar num único lugar, que é justamente nas nossas filiais que estão lá na ponta no dia a dia com vocês. Então, essa é uma mudança, em especial, que vem dessa experiência que a gente teve, Carlos Henrique, né, era uma experiência anterior e que vem, na verdade, ser ratificada com aquilo que a gente viveu no último ano. E, associado a isso, eu também tenho a crer que o fato da portaria nova ser de balcão, né, a contratação ser de quem efetivamente consegue ter os projetos aprovados para seguir, também facilitará muito, porque, na prática, a gente, para poder dar condição do empresário, do empreendedor, pegar um contrato e ir negociar para poder acelerar liberações de autoridades locais, em especial, órgãos ambientais, prefeitura, a gente acabou contratando muitas operações ainda de maneira muito incipiente em algumas discussões. E, na verdade, esse também foi um prejuízo para o processo, onde a gente faz meia-culpa por uma nossa decisão, mas a gente sabe que muitos que estão aqui também têm consciência disso, de que, como desejava se empenhar um recurso mais rapidamente para garantir a operação, vocês mesmo acabaram virando refém, muitas vezes, de algo que não estava pronto para seguir. E, com a portaria sendo de balcão, nós não teremos esse problema, porque a gente só vai dar consecução ao Ministério um pedido para contratar daquilo que efetivamente estiver pronto. Acho que, para comentar aqui com o Carlos Henrique falou, 2 pontos. Sobre a industrialização, o ministro hoje já fez um anúncio, né? Eu fiz uma inserção no discurso dele ontem à noite, já colocando esse aspecto aí, e da nossa parte ali, lá na SNH, a gente quer avançar nessa agenda. Então, vamos dar esse primeiro passo hoje, devo responder até amanhã para a Caixa, já dando um aval aí nesse avanço, e vamos continuar nessas agendas, né? Eu acho que isso é importante, e aproveitar esse processo aqui, aproveitar o que a gente está vivendo lá no Rio Grande do Sul,
que eu acho que é um laboratório importante, mas também tentar incorporar nessa portaria aqui esses aspectos, tá, Carlos? Acho que com mais intensidade, com mais força do que até o momento. E o outro comentário, na linha do que vocês comentaram, era nessa nova seleção, a gente teve muito projeto que, vou usar uma linguagem assim, nadou, quer dizer, andou e morreu na praia, né? Não conseguimos virar a contratação. Mas desse universo, aquilo que está viável, que por uma questão de tempo às vezes não deu, ou por alguma pendência que atrasou o processo, vai ser possível reapresentar isso nessa seleção do balcão, né? E aí isso é bom porque a pessoa já também, como você falou, Alexandre, vai adiantar o processo. Eu tenho brincado que assim, a Caixa vai tirar de um escaninho e vai passar para o outro escaninho, né? Um ponto importante que eu queria destacar aqui para os senhores e para as senhoras no diálogo com o poder público, tem só um porém nesse processo. Essa reapresentação, ela não carrega aquela vaga, aquela quantidade de unidades que estava lá, né? A pessoa vai apresentar um novo projeto, numa nova, vamos dizer assim, num novo edital, né? Na vigência de um novo edital. Então, esse é um diálogo para se fazer e para se analisar. Isso aqui é uma coisa que a gente pode adiantar já. Vou repetir. Vamos supor, 100 unidades numa cidade, não contratou. Aquelas 100 unidades do edital passado, elas não serão automaticamente carregadas nessa reapresentação de proposta. A pessoa vai apresentar o projeto de 100 unidades, mas vai consumir as 100 unidades do novo edital. Aquelas 100 unidades que morreram, elas vão, ao longo do tempo, vão virar orçamento lá na frente, né? Mas não vai ter esse carregamento. Mas a gente está discutindo, e um dos debates que a gente está discutindo muito lá na Casa Civil, é a questão do porte dos municípios, o déficit habitacional, enfim. A gente está pegando vários instrumentos, Cláudio, e tentando fazer determinar uma quantidade, ou uma média, uma cota por região, e também avançando um pouco nos municípios, para ser algo justo, para ser algo que a gente possa... E aí, eu acho que quanto mais a gente estuda esse assunto, mais ele vai ficando complexo e sofisticado, porque a gente tem que tentar também, esse é um objetivo nosso, alcançar a realidade daqueles municípios. Alguém comentou isso, foi o Vitor da Pacaembu, comentou mais cedo. Aqueles municípios que estão com uma alta taxa de crescimento e que a demanda habitacional está mais apertada. Acho que o painel anterior dialogava um pouco com isso. Então, tudo isso para dizer que nessas próximas 1 ou 2 semanas a gente vai endereçar, inclusive, esses assuntos para poder trazer algo de qualidade aí nesse edital. Augusto, Alexandre, você abordou um tema que eu acho que passa na cabeça de muitos daqui, né? Muitos de nós estamos com operações recém-iniciadas, contratadas não iniciadas, ainda lutando para contratar. Vem um novo edital, e você disse, olha, mas fica uma proposta anterior, vem essa questão orçamentária. Mas a gente, longe até de pensar na questão orçamentária, olhando o lado empresarial, que é a questão do valor, né, há sempre uma dúvida nos grupos da CEBIC, o que é que de fato pode corrigir, o que é que de fato não pode corrigir, corrige a partir até a VPE, corrige até a data do cumprimento de suspensiva, não corrige, só corrige até o teto, não corrige até o teto, se subir o valor, tem um novo teto. Como é que vamos para poder a gente equilibrar esses interesses, para que a gente não seja induzidos a abortar nossa operação da seleção anterior, para querer contemplar na seleção nova, porque tem um valor maior, ou coisa dessa natureza? O que é que vocês pensam sobre isso e o que é que, de fato, vai acontecer para quem já está selecionado, contratado, ou iniciado ou não iniciado? Perfeito, boa pergunta. Eu, naturalmente, não abordei isso no slide, porque a minha mente não ia colocar esse assunto tão espinhoso assim de uma vez, mas é importante esse ponto, Carlos. Assim, primeiro, a gente entende que aquilo que foi contratado, a gente entende, confia e quer que as construtoras toquem adiante. Está contratado, a gente entende que seria grave, uma grave crise de confiança que poderia ter, a gente começar a ter esse fenômeno. Mas a gente pensa assim, a gente está debatendo, se eu tivesse isso já com o martelo batido, eu teria trazido, mas nós estamos discutindo essa tese dessas atualizações. Isso é algo que preocupa a gente, então, assim, é um assunto que a gente quer deixar endereçado de uma maneira clara, de uma maneira segura, para que todos tenham
uma visão muito tranquila sobre esse processo. E a nossa linha, ainda que eu não possa dizer o que será, o que não será, mas a nossa linha é de dar esse conforto, é de querer fazer para isso, para essa correção que é necessária, o tempo, o quando, os marcos, isso aí a gente está debatendo, mas a ideia, no final das contas, o resultado que a gente quer é o mesmo que vocês querem, é que a gente possa ter uma clareza de correção que dê essa tranquilidade, né? E esse fenômeno de você estar lançando uma seleção futura com outra ainda num processo de fechamento, é claro, a gente ali no dia 31 de janeiro já deu, né, já fechamos ali uma certa comporta, né, dos projetos, e aí ficou esse universo para dentro daquilo que ainda estava sendo dialogado. Mas a gente entende que é importante dar esse conforto para vocês, dar essa clareza, essa transparência, para evitar esse comportamento que a gente não quer que aconteça. Então, quando esse edital sair, ele já vai regular e já vai deixar muito claro o para trás e o para frente, de modo que o lançamento da seleção não gere mais incertezas. Essa é a nossa principal preocupação. Eu diria que esse é o nosso principal ponto, assim, do ponto de vista macro, mais do que especificação, é essa estabilidade, essa previsibilidade. Isso aí eu entendo que eu só vou assinar no SEI a portaria soltando quando isso tiver, para mim, e no diálogo com vocês, muito claro e muito tranquilo. Acho que esse é um ponto realmente fundamental. Sem isso, essa seleção não está apta para sair. É endereçar isso de uma maneira tranquila e, de novo, repetindo, evitando esse comportamento. A gente realmente, o Ministério, acho que a Caixa também, quanto parceira, a gente não quer esse efeito de não, vou segurar aqui para lá na frente. A gente acha que as duas coisas têm que percorrer, e o que está autorizado a contratar e contratado, bola adiante, a gente quer endereçar, a gente quer dar essa previsibilidade, e o para frente, sim, vão vir novos valores e tudo mais, mas aí já é outra safra. Pessoal, pelo avançar da hora, o ministro já está aqui para o próximo painel. Eu vou pedir a compreensão de todos que a gente não vai abrir a perguntas agora, mas pela ótima notícia que o Augusto nos deu, né, de que vai dar em primeira mão, né, essa oportunidade dessa explicação, aberto ao debate, para explicar, para que esteja tudo isso, seja tudo muito claro. Eu acho que isso já foi muito rico. Então, eu queria, antes de passar aqui para as rápidas considerações finais de cada um, queria só fazer também um importante alerta a todos nós, e também aqui a Caixa Econômica, a SNH, que é justamente, nós estamos ainda acabando a fase de início de obras, que era o tão desejado por todos nós. Mas nós já vamos começar também já uma nova leva super importante e que requer uma atenção de todos nós, que é a fase de entrega, né? Que a gente tem que cuidar para isso, a parte de regularização, a parte do cumprimento por parte do ente público, da questão da infra não incidente, do trabalho técnico-social, lembrando que sem isso o empreendimento pode não ser entregue, e aí a gente tem uma série de riscos envolvidos que ninguém quer e que é péssimo para todos nós, para o programa, para o governo, para nós consultores e principalmente para os beneficiários. Então, só sobre esse ponto, esse alerta, aí eu já queria passar já para as rápidas considerações finais. Acho que é mais agradecer aqui a participação, acho que foi importante. A gente poderia ficar uma tarde inteira debatendo isso aqui, mas realmente a gente está bem empolgado com essa nova seleção e acho que a gente vai conseguir acertar aqueles parafusos que precisavam ser apertados, desapertar talvez alguns, né, Carlos, como você falou, do certo demais, né? Talvez tenha alguma coisa que a gente precise modular melhor, mas só agradecer mesmo e colocar à disposição. Acho que, como eu comentei, já devem ter observado, a nossa abordagem é de dialogar muito, de escutar e como eu disse, não tem problema pequeno falando de Minha Casa Minha Vida. Qualquer problema que vocês possam ter aí, a gente tem ajudado muito no diálogo com o poder público, e acho que esse é o papel da SNH, é fazer esse intermédio e ajudar, e estamos aí à disposição. Acho que, Clausen, só reforçar, né, o papel da Caixa, dizer que a gente está muito motivado
esse próximo período que vai vir. A gente está se organizando para fazer um trabalho muito melhor, inclusive, do que a gente fez aí nos últimos 2 anos. E parabenizar a CEBIC, né, pelo ENIC, parabenizar aí ao Clausen pelo trabalho que vem fazendo frente à Comissão de Habitação de Interesse Social. E muito bacana você, no painel anterior, estava aqui o Renato e o José Carlos, e no painel agora a gente está aqui com o presidente da Comissão de Habitação de Interesse Social atual e o anterior também. Bom, eu queria só registrar aqui que agora em fevereiro nós fizemos lá no Cimatec, na Bahia, uma reunião, um workshop, com a presença de muitos aí de vários estados, do Alexandre, que é pela Caixa, e esse workshop tem como grande função discutir as soluções dos desafios da construção. E eu queria, estamos aí numa fase de finalização junto com o Senai Nacional, e eu queria, Augusto, depois apresentar ao Ministério das Cidades, porque eu acho que tem muito para ser apresentado, inclusive em favor do Minha Casa Minha Vida e de nós, da construção civil, do ponto de vista de produtividade e de qualidade. Tá? Muito mais agradecer a todos aqui e um feliz ENIC. Obrigado a todos, pessoal. Boa tarde. Até a próxima, Pablo.